Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida, com o tema envelhecimento. Estamos aqui novamente com o Dr. Carlos, médico da família e da comunidade, onde a gente vai fazer um bate-papo aqui, levar informações para você sobre o envelhecimento. Dr. Carlos, defina para o pessoal o envelhecimento. Bom dia telespectador, bom dia Rodolfo, mais uma vez agradecimento aqui a você, a TV Princesa, pelo convite de estar podendo trazer essas informações tão importantes para a população. Bom, Rodolfo, a questão do envelhecimento, né, antes de tudo, muitas vezes a nossa sociedade toma por uma questão muito negativa, né? Mas na verdade o processo de envelhecimento, ele já começa a partir dos 30 anos de idade. Na verdade, você nasceu, você já vai acontecendo o envelhecimento em si, né? O corpo está sujeito às intempéries, mas a partir dos 30 anos, tudo que já tinha para formar, tudo que já tinha para ser questão hormonal de ser fabricado, a questão de maturidade das glândulas que secretam hormônios já aconteceu. Então, a partir dos 30 anos, você começa a ter um declínio de algumas funções, pode ter um declínio maior, assim, mais morte neuronal, mais substituição de tecido muscular por tecido gorduroso, né? Incapacidades que vão se acumulando ali ao longo daquele processo, mas é um processo que depende de vários fatores, como a gente vai ver mais a seguir, e que também tem uma diferença importante de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. Envelhecer é diferente no Brasil, por exemplo, no Japão, o processo de envelhecimento, como a sociedade culturalmente encara isso, como que isso está instalado na sociedade. Inclusive tem até um slogan, né, uma vez não vi, não sei na onde, algum lugar, fala assim, ó, você julga a sociedade pela forma como ela trata os seus idosos, né? Então passa por essa questão de reflexão social em termos do envelhecimento. E a questão também do envelhecimento saudável, envelhecimento de forma mais prejudicada, que a gente vai falar a seguir. Aproveitando a deixa, bora assistir um vídeo aí para a gente debater essa questão aí. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Estamos de volta. Doutor, sobre o vídeo, o que você pode passar para essas pessoas? Justamente aquilo que a gente estava falando, né, Rodolfo? As nossas escolhas interferem a todo instante no presente, no médio e no longo prazo, no futuro, vai influenciar bastante. Então a gente viu que uma pessoa, a mesma pessoa, né, ela certamente tendo escolhas diferentes. Ela optando certamente por um estilo de vida mais saudável, um estilo alimentar mais saudável, uma prática de atividade física, um convívio mais harmonioso com a sua família, de repente também outras questões que a gente não mensurou, e o outro, uma pessoa onde a gente vê uma forma de envelhecimento que a gente fala de mais frágil, pessoa já com comorbidades, com problemas crônicos. É importante a gente lembrar isso, Rodolfo, que o envelhecimento ele traz consigo a maior chance da pessoa ter umas doenças crônicas, as doenças que acompanham a pessoa por mais tempo ao longo da vida, né? Diferente de uma doença aguda, tipo uma gripe, um resfriado, uma pneumonia, que é uma doença ali, você tratou e o corpo vai se recuperar. A doença crônica não. Então o envelhecimento, ele tem mais esse problema de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, que podem acometer a pessoa ali ao longo da vida, que não tenha necessariamente uma cura. É uma regra as pessoas envelhecer e ficar mais frágil ou não?
De forma nenhuma, Rodolfo. A gente vê, né, muitos exemplos de pessoas em idade mais avançada, idade cronológica, mas que conseguiu construir, como se a gente fala assim, uma reserva funcional. O hábito dela, a atividade física dela, levou com que o processo de degeneração natural fosse suplantado, né, pelo que ela conseguiu ganhar nesse tempo. Então, às vezes, não é raro a gente ver as pessoas mais idosas com mais capacidade funcional até que uma pessoa mais jovem que não está numa idade cronologicamente falando, né, idosa em si. Às vezes a gente vê, né, já viu aqueles vídeos, às vezes os japoneses, os idosos subindo em árvore, com uma flexibilidade muito grande das articulações. Então, não é uma regra, né? Por isso que eu falo, é preconceito essa ideia que se tem de envelhecimento necessariamente está ligado à incapacidade, está ligado a um processo degenerativo em si, e uma coisa que não pode ser revertida de forma nenhuma e que vai levar você a uma situação de maior fragilidade. Quando a gente fala de cuidar da saúde, qual que seria a época ou o momento mais ideal para acontecer isso, para a gente ter um envelhecimento mais saudável? Todo momento, Rodolfo, é um momento pronto, propício para a gente tomar atitude. Então, assim, a gente tem a capacidade de ter um livre-arbítrio, de qualquer momento mudar o rumo da nossa vida ali. Então, claro que se a gente consegue, desde a infância, desde as idades mais jovens, cultivar hábitos mais saudáveis, estilo de vida mais saudável, eliminar ou minimizar o máximo possível o uso de álcool, eliminar o uso de tabaco, outras drogas, fazer prática de atividade física, tomar um cuidado sobretudo com a alimentação, uma alimentação com conteúdo maior de frutas, verduras, vegetais, legumes. Claro que se a gente fizer isso mais jovem, a chance da gente envelhecer de forma mais saudável é melhor. Mas vamos supor que eu não fiz nada disso e eu estou já numa idade mais avançada, mesmo assim, eu fazendo atividade física, eu tentando melhorar a minha alimentação, ou eu tentando nutrir pensamentos mais positivos, uma esperança maior diante da vida, uma capacidade maior de enfrentamento dos problemas, eu vou ter benefício também, como a gente vê, né? A gente muitas vezes pega pacientes mais idosos, acaba falando, olha, vamos praticar atividade física e a pessoa melhora bastante. Ele vai dar uma pausa aqui e a gente está de volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. Doutor, a gente estava batendo um papo aqui sobre o envelhecimento, sobre algumas questões, e a gente estava falando qual que seria o melhor momento, né, para as pessoas iniciar essas mudanças de hábito. Se fosse para você dar um recado aí para esses pais que estão nos assistindo, o que você ia falar para eles? Justamente, Rodolfo, como a gente colocou no outro programa, né, os hábitos dos pais, a melhor forma da gente influenciar o outro é pelo exemplo. E o filho, o primeiro referencial deles são os pais. Então, o que os pais fazem ou deixam de fazer, aquilo vai ser tido pelos filhos durante um bom tempo como um exemplo. Então, a chance de um pai, uma mãe que tem um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, uma prática inserida no seu cotidiano, a chance daquele filho internalizar aquilo e idealizar aquilo como seu objetivo de vida também é maior. Então, pais, incentivem seus filhos na prática de atividade física, na prática de uma alimentação mais equilibrada. E os filhos também, os filhos que percebem isso ao longo da vida, que isso é importante para a sua saúde, mas que os pais não tiveram essa informação, não tiveram essa prática, não tiveram esse hábito, os filhos também incentivaram, é uma via de mão dupla. Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que cuidar da saúde da família. A família como um todo fazer parte desse processo de mudanças. As pessoas que tiverem dificuldade de mudanças, a gente tem as estratégias de saúde da família, que são os PSF, onde tem uma equipe multiprofissional que pode estar auxiliando vocês a adquirir novos hábitos. Voltando para o nosso bate-papo, qual é a diferença do idoso ativo e o idoso frágil? Justamente, o idoso ativo, né, é aquele idoso que geralmente ele tem opções por processos que geram maior qualidade de vida. Porque assim, muitas vezes a gente pensa assim, mas eu vou envelhecer. A questão também, Rodolfo, não é só a idade em si. A expectativa de vida a gente sabe que aumentou da população, mas como que são esses anos a mais? Isso que é importante, você envelhecer, mas com qualidade desse número de anos a mais.
Não adianta, às vezes, né, é difícil, a gente ganha 10 anos, mas em cima de uma cama por sequela de um acidente vascular cerebral, por exemplo. Então, assim, o ideal é a gente ganhar anos de vida ativos. Então, essa capacidade, isso que a gente tem que tentar buscar. Melhorar a nossa capacidade de fazer as coisas, a capacidade funcional, através de práticas saudáveis, para a gente não ter problemas com doenças que podem deixar a gente numa situação de maior dificuldade. Onde, se a gente sabe que a gente vai envelhecer, todo mundo vai envelhecer, mas se esse processo aqui, esse indivíduo, ele adquiriu hábitos mais saudáveis e ele conseguiu, de certa forma, com que os processos do envelhecimento, de degeneração do envelhecimento, fossem superados pela qualidade de vida, pelo ganho muscular que ele teve, pelas habilidades cognitivas que ele ganhou. Então ele vai certamente ter uma qualidade de vida muito maior do que esse idoso que a gente vai chamar de frágil, que vai envelhecer, onde os processos de vida dele não vão conseguir se equilibrar junto com as perdas e ele vai estar numa situação de maior dificuldade, de maior vulnerabilidade. Compreendo. Como a atividade física pode auxiliar com esses problemas decorrentes do processo do envelhecimento? Como colocado, a atividade física ela tem um impacto benéfico em várias situações. Ela diminui a chance da pessoa ter osteoporose, e lembrando que a osteoporose pode deixar o osso da pessoa mais frágil, e qualquer queda em idoso, isso é muito importante. Lembrar que quedas é a maior porcentagem de hospitalização de idoso. 40% dos idosos são hospitalizados por queda, fratura, e isso é pior se a pessoa tem uma doença associada. Então, atividade física ajuda a melhorar a coordenação motora da pessoa, flexibilidade, mobilidade, condicionamento físico, condicionamento mental, a parte neuropsicológica também ali melhora bastante, melhora a questão metabólica da pessoa, previne problemas cardiovasculares ou ajuda a controlar. E a gente sabe que as contraindicações são muito poucas em relação à atividade física, mas é bom lembrá-las, né? Por exemplo, a pessoa que tem uma hipertensão mal controlada, é bom a gente controlar essa pressão, ir no médico do posto de saúde, no médico de família e comunidade, ir na sua equipe para poder ajustar esse processo. Pessoas que acabaram de infartar ou que têm alterações que possam indicar uma angina instável, problemas de bloqueio cardíaco, as contraindicações são muito pequenas para a atividade física. Até pessoas que não conseguem se locomover, levantar e andar, tem como ela fazer atividade física, né, Rodolfo? Você é educador físico, você pode até dar uma pincelada nisso, né, em algum programa para a gente ou até hoje. Então, assim, os benefícios são inúmeros. Eu fico muito feliz de ver um doutor falando sobre atividade física, mostrando a importância da atividade física para as pessoas. E a atividade física, para ter um efeito que a gente espera para a saúde, tem que ser com regularidade, com frequência, para a gente colher esses frutos. Falando sobre a questão da atividade física, sobre outras mudanças, você acabou citando a questão das quedas. Como esses idosos podem estar prevenindo quedas? Justamente. A questão das quedas, né, é muito importante porque, como eu disse, é o maior fator de hospitalização de idoso. E aí a gente pode se atentar. Então esse recado, né, para a sociedade geral, para quem tem algum parente que é idoso, para quem tem um pai ou uma mãe que é idosa. Então a gente precisa se atentar, gente, para algumas questões importantes. Por exemplo, primeira coisa, questão de remédios que a pessoa usa. Às vezes a gente costuma ir muito na farmácia, comprar qualquer remédio, mistura um remédio com outro. Às vezes esses remédios da pessoa idosa está mais suscetível a interações entre medicamentos que pode gerar tonteira, a pessoa cair, né? A pessoa que não faz um acompanhamento regular. O ambiente físico, Rodolfo, é muito importante. Tapete solto, ladrilho solto, escadas onde você não tem uma regularidade nos degraus, né? Fios soltos no meio da casa, onde tem criança pequena e idoso, às vezes um brinquedo a pessoa idosa não vê, e é importante a gente estar atento para a visão da pessoa idosa. A gente sabe que às vezes o idoso ele tem um processo de catarata, que pode levar ao envelhecimento e a cirurgia, até acesso na saúde pública, a cirurgia de catarata pode melhorar a função do idoso.
calçado, Rodolfo, por exemplo, o fato do calçado ser amarrado no calcanhar da pessoa, não ficar solto, porque às vezes aquele chinelo ali na frente não encaixa, a pessoa pode tropeçar e cair. Então o calçado está amarrado atrás da pessoa. Sempre deixar um abajurzinho, uma luzinha acesa, porque o idoso às vezes levanta para fazer xixi, às vezes não enxerga, pode cair, uma luzinha acesa ajuda ele a enxergar melhor. São questões que podem ajudar. Muito interessante. E a gente volta daqui a pouco para a gente finalizar esse bate-papo aqui com o Dr. Carlos. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, aqui novamente com o Dr. Carlos. Dr. Carlos, tem alguma medida de promoção de saúde para o envelhecimento que você pode estar passando para essas pessoas? Sim, as medidas que a gente colocou de atividade física, né, Rodolfo, essas questões de estilo de vida são importantes. Lembrar sempre a questão da vacinação, né? A gente tem acesso pelo calendário do Ministério da Saúde às diversas vacinas de doenças imunopreveníveis, né, que são preveníveis através da vacina. Então é importante as pessoas idosas também estarem no posto, levar seu cartão de vacina, manter essa regularidade. Pessoas que têm problema, pessoas são acamadas, né, tem um familiar acamado, é outra questão. Rodolfo, uma questão muito importante, né, que é diferencial no idoso, é a necessidade de um olhar mais diferenciado em relação às várias dimensões da vida da pessoa idosa. Então, a gente costuma fazer nas avaliações nas equipes de saúde da família, ou pelo menos a gente preconiza que seja feito, a questão da avaliação multidimensional do idoso. Multidimensional que geralmente, né, não raro, envolve a questão dos outros profissionais da saúde. Então vão ser levados em conta não só aspectos físicos, né, mas também como aspectos emocionais, afetivos, aspectos financeiros. Não é raro a gente se deparar com questões onde a pessoa idosa ela sofre um abuso financeiro, um abuso psicológico. Então, gente, a gente sempre é bom lembrar para a população que existe o Conselho do Idoso, onde se a gente se depara frente a essas situações, a gente pode fazer algumas denúncias, né? Porque a pessoa às vezes trabalhou tanto, aí tem a sua aposentadoria e por algum motivo, por alguma razão, outro indivíduo acaba abusando financeiramente dessa pessoa idosa. Não é raro isso nos nossos dias. A questão também das dimensões espirituais, ambientais, sociais. Então, isso tudo inclui na avaliação multidimensional do idoso, que acaba incorporando muitas vezes outros profissionais. Quando a gente se depara com processos onde a gente enfrenta uma maior dificuldade de manejo, né, de situações mais complexas e que a gente vai precisar de ajuda, a gente pode contar aqui no município de Varginha com o projeto Envelhecer, lá na Policlínica Central, né, onde essa avaliação da pessoa idosa, sobretudo aquelas pessoas idosas que têm problemas neurodegenerativos, problemas como Alzheimer, e outros problemas degenerativos. Existe a doença de Levy, existem outros problemas vasculares, da microvasculatura, que leva a problemas cognitivos da pessoa. A pessoa não consegue raciocinar, não consegue fazer as atividades de vida dela da forma como ela fazia antes. Isso pode levar muita angústia, inclusive para os familiares. Então, essa promoção também passa por uma avaliação constante, por uma avaliação rotineira dessa pessoa. Muito legal. Lembrando que nos PSF existe grupos de memória, grupos de atividade física, outros profissionais envolvidos nesse processo. Basta vocês aí em casa levantar um pouquinho e ir atrás dessas atividades oferecidas para vocês melhorar a qualidade de vida. Lembrando sempre que a gente tem uma equipe multiprofissional que vai estar lá para atender vocês. Doutor, atividade sexual na terceira idade. Geralmente esse é um assunto tabu, né? Porque muitas das vezes a gente pensa assim, a pessoa idosa está velhinho, não tem essa questão mais, né? Como se fosse um tabu pessoa idosa. Não, os estudos mostram o seguinte, que 74% dos homens em um estudo acima de 60 anos tem prática sexual, 56% das mulheres. Às vezes, não há diferença, Rodolfo, em relação à prática sexual da vida
quando a pessoa é mais jovem. Né? O que pode ocorrer, às vezes, é um homem ele levar um pouco mais tempo em relação à questão da ereção, a mulher um pouquinho de mais tempo. Depende, claro que depende da dinâmica do casal, a questão da lubrificação vaginal. Agora, muitas das vezes a pessoa ela pode ter problemas fisiológicos ou psicológicos que impactam naquela questão da prática sexual. Pode ter os dois, fisiológico e psicológico. A pessoa pode ter problemas de saúde, utilizar medicamentos que às vezes acabam impactando. Mas em si, a capacidade de dar ou receber prazer, a capacidade de sexualidade da pessoa idosa, ela não tem assim grande diferença em relação à pessoa mais jovem. Então, lembrando sempre, né, que a gente recomenda o uso do preservativo. A gente tem visto um aumento substancial em relação à questão de prevalência, principalmente de HIV na terceira idade. As pessoas não estão se protegendo como deveriam, então isso é importante lembrar também. E outra questão importante, Rodolfo, que a gente pode colocar aqui também, né, a gente colocou a questão da queda da qualidade de vida, a questão dos medicamentos que a pessoa utiliza, a questão da prática de atividade física, da estratégia de saúde da família ali também está junto com essas pessoas para poder orientar e nos processos. E é importante lembrar, Rodolfo, você não foi a pergunta a questão da sexualidade, mas a questão do luto, né? Existem situações onde a pessoa idosa ela pode estar mais vulnerável. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até tem algumas situações, a pessoa que vive sozinha. Então, às vezes, não é meu parente, não é coisa, mas aquele idoso que mora sozinho, ele está numa situação de maior vulnerabilidade. Ou aquela pessoa que vivia com um companheiro ou companheira, que um faleceu, aquela pessoa é maior vulnerabilidade. Idosos institucionalizados, os que vivem em instituições, as pessoas muito idosas, sobretudo os acima de 80 anos, né? Então, assim, que não têm filhos, são pessoas que às vezes estão em situações de maior vulnerabilidade. É bom a gente ter um olhar para essas pessoas. Para a gente fazer a última pergunta para a gente fechar, qual que é a importância das pessoas se socializar, principalmente nessa fase? Justamente, é justamente isso que eu acabei de falar, né? Que a gente percebeu que tem situações onde a pessoa fica mais vulnerável, né? Então, pessoas que vivem sozinhas, a chance de ter transtornos da ordem da saúde mental é maior também. A rede, né, tudo, né, Rodolfo? A rede de apoio da pessoa em si, seja ela idosa ou seja qualquer outra pessoa, a rede de suporte que a gente tem social, seja familiar, social, ela influencia muito na questão da vulnerabilidade. Uma pessoa que não tem essa rede, ela certamente ela vai estar numa situação de maior vulnerabilidade. Então, os grupos de convivência nesse sentido, eles são até instrumentos para a gente poder também compartilhar questões, compartilhar o sofrimento e a gente perceber que a gente não está só, que aquele sofrimento, aquela angústia também é compartilhada por outras pessoas. Muito obrigado, prazer imenso ter você conosco aqui. Igualmente. Vamos estar em outros programas junto. E para você em casa, fica esse recado. Chegou a hora da gente fazer as mudanças para a gente ter saúde, mas a escolha é sempre de vocês. Tamo junto e até a próxima.